Olá, eu sou o Rogério Bono e nós estamos aqui no programa Negócios de Família, onde conversamos a respeito de empresas familiares, de famílias empresárias, das mais diferentes áreas. Também conversamos com profissionais que trazem ideias para colaborar com as empresas familiares e as famílias empresárias. E o nosso convidado deste programa é Kleber Zortea, que está aqui conosco e vai falar justamente sobre os negócios de família dentro de uma área que no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil é extremamente importante, que é o agronegócio. Kleber, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Obrigado pelo convite, tudo bem, Rogério? Cumprimento também os demais que acompanham o programa. É uma satisfação aí poder estar compartilhando esse momento. Obrigado. Kleber, tu é uma pessoa que não apenas encontrou soluções para o teu negócio, mas tu colabora para desenvolver pessoas para atuarem dentro dos seus negócios, fazendo com que as atividades em negócio de família nessa área do agronegócio muitas vezes tragam inovação, tragam um pensar diferente, colaborando com o produtor, com a pessoa que trabalha nessa área. Quero explorar um pouco esse tema contigo, mas antes eu vou pedir para tu fazer um relato da tua trajetória profissional. Quem é o Kleber Zortea que está aqui conversando com a gente? Isso, né, Rogério? Então, o Kleber Zortea que está aqui, ele é filho de produtor. Nasci, me criei na roça. Na época nós trabalhávamos muito com a parte de grãos e gado de leite um pouco diversificado, né? Então, quando iniciei as atividades na escola, as séries iniciais, tive a oportunidade de ter momentos de safra cheia na propriedade, onde nós começamos a levar, vou levar lá para a professora, para a merendeira, compartilhar um pouco isso, e elas viram que, nós vamos pagar. Então eu vi que nós trabalhávamos o ano inteiro com grãos para sobrar. As hortaliças e frutas que levava, elas traziam um ganho rápido, né? E eu disse, mas por que não começar a vender? Comecei a plantar um pouco mais e fazer essa comercialização. E aí começou a surgir mercado, com 12 para 13 anos eu acabei fazendo uma sociedade com um outro produtor que tinha lá para nós produzirmos junto, para fazer a parte de vendas. Nós tínhamos algumas dificuldades no verão para produzir, principalmente folhosos, não tinha conhecimento. Então, quando concluí o ensino médio, com a família decidimos fazer uma faculdade, buscar conhecimento técnico para voltar e desenvolver na propriedade, melhorar a nossa produção, reduzir custo, saber o que fazer corretamente. Dentro dessa caminhada, não saí da propriedade, então o que eu aprendi na faculdade colocava em prática em casa, ia discutindo lá com a família, e quando concluí, investi pesado na propriedade. Nós investimos. Começou a dar certo, outros produtores começaram a buscar orientação. Kleber, eu vejo que tu está produzindo bem, tu podia ensinar, como é que tu faz aqui? E aí, conversando com essas outras famílias, nós percebemos que essas famílias, elas também tinham o mesmo sonho que nós, que era produzir da forma correta, não perder. Muitas vezes tu vai lá, faz investimento por detalhes. Então, o Kleber hoje, ele é um produtor que trabalha com a produção de alimentos, visando a questão de sustentabilidade, ganho por hora trabalhada, e também, ao mesmo tempo, trabalha muito essa questão de levar orientação técnica para produtores. Com a formação hoje eu consigo trabalhar a parte nutricional dos animais, manejo, mas o foco principal hoje está na parte de frutas e hortaliças, irrigação, fertirrigação, orientação técnica, planejamento, dentro dessa linha. E a tua propriedade fica onde? A nossa propriedade fica em Rodeio Bonito, município de Rodeio Bonito, mais ao noroeste do Rio Grande do Sul. Bom, como falaste, tu buscaste a formação acadêmica justamente para agregar outros conhecimentos além daquela questão prática que tu foste desenvolvendo, né? Então, tu tens mestrado em educação do campo, né? Pós-graduação em educação, tu és pedagogo. Então, como é que tu enxerga para um produtor essa outra linha que é a formação acadêmica? De fato, tu entende que no teu caso e no caso de outras pessoas, isso ajuda de fato a ter um melhor desempenho no campo, a ser mais produtivo?
Sim, Rogério, com certeza. Quando nós ficamos só na propriedade, nós temos um mundo pequeno ali em volta de nós. Quando nós saímos da propriedade para ter um outro conhecimento, um outro olhar, buscar construir algo a mais, abre um leque maior de visão de oportunidades de negócio e também de conhecimento. Então, a formação acadêmica, ela é fundamental, porque, pensa nós, se o produtor que tem conhecimento prático ele tem sucesso, imagine ele unir ali mais a parte do conhecimento técnico junto. Então, quando você, muitas vezes se usa a teática, né? A teoria com a prática trabalhando junto. E a formação acadêmica, para quem tem o conhecimento prático no campo, ela possibilita um ganho fantástico em estratégia, planejamento, produção, ser muito mais assertivo, sem contar as redes de contato que esse produtor consegue ter. Muitos negócios que eu consegui na minha caminhada, as escolhas, aonde buscar formação, o que colocar na propriedade, veio por orientações de outras pessoas, principalmente nossos professores, tanto nas séries iniciais, ensino médio, como a faculdade, nós temos professores lá que são nossos pais, segundo, terceiro, quarto. Eles, além de levar o conhecimento, eles dão muita orientação para nós crescermos, e isso nos ajuda muito nessa parte. Então, a formação acadêmica para quem está no campo é fundamental. O campo ela é uma empresa e tem que ser muito assertivo, porque além de depender de nós, depende de fatores da porteira para fora. Mercado, clima, então uma série de fatores. Isso é uma coisa muito interessante que tu está trazendo, Kleber, porque muitas vezes o produtor ligado ao agronegócio, a gente conversa, e ele não se vê como um empresário. Não, eu não sou empresário, eu planto ali alguma coisinha, eu crio um gado, eu tiro leite, não sou empresário. Não, tu é empresário. Né? Tu é um empresário do agronegócio que é dentro do contexto do Brasil, e falando aqui de Serra Gaúcha e Rio Grande do Sul, é uma das áreas de atividade econômica mais significativa e que vem conduzindo, vem abrindo espaço para o crescimento do Brasil há muito tempo, não é verdade? Então, essa consciência de que é um negócio é algo que o produtor, que as famílias que têm os seus negócios rurais precisam se dar conta. Exatamente, Rogério. É muito importante isso. O produtor, ele precisa olhar para a propriedade dele como uma empresa. Então, a propriedade hoje tem um custo para ela se manter lá. Existe a questão da reforma, então existe a depreciação, e ele precisa ter um negócio que permite manter a propriedade viável e ao mesmo tempo ter renda para que ele possa ter uma qualidade de vida. Quando nós falamos em sustentabilidade é um tripé. O produtor tem que ter qualidade de vida, o trabalho dele não pode comprometer a saúde dele, ele tem que ter uma fonte de renda, porque um produtor sem recurso ele não consegue fazer um saneamento básico na propriedade dele. Então, assim, para que realmente a sustentabilidade ambiental possa acontecer, é o tripé. Então, se você não olhar a propriedade como uma empresa, dificilmente tu vai ter sucesso lá na atividade, independente do tamanho dessa propriedade. Tu és um profissional, né, que através da tua empresa, tu vem colaborando com consultoria na área agronômica para diversas outras propriedades. Dentro desse contexto de consultoria agronômica, quais são os pontos que tu mais colabora, que as empresas mais te buscam para tu colaborar? Dentro dessa parte de assistência técnica, eles buscam o contexto como um todo. Desde escolhas de cultivares, de sistemas de produção, a questão de manejo, nutrição, controle de pragas e doenças, a parte da irrigação, fertirrigação. Geralmente a demanda vem para atender como um todo. Como a produção numa propriedade ela é diretamente uma produção orgânica, de origem animal ou origem vegetal, ela sofre várias variáveis que podem acontecer no percurso. Então, quando nós vamos atender o produtor, nós temos que ter esse olhar como um todo. Desde a questão da parte da escolha das cultivares, o sistema a ser implantado na propriedade de acordo com o gosto do produtor. Não adianta você botar um sistema todo automatizado, uma cultura que o produtor não gosta. Então, levado em consideração. Mas, geralmente, as demandas maiores que vêm, assim, com mais solicitação, é voltado para a parte de controle de pragas e doenças. As demandas maiores é em cima disso. Para os produtores que estão acostumados muitas vezes a desenvolver suas atividades até informalmente, né, vão fazendo as coisas e vão aprendendo na prática,
quando chega uma pessoa como tu, que tem a experiência prática, que tem a propriedade rural para desenvolver as suas atividades e o conhecimento técnico, o diálogo é mais fácil, né? Porque é diferente de alguém que conhece só a parte teórica, mas que nunca plantou nada, que nunca esteve de fato ali fazendo suas atividades. Então isso é algo que te aproxima da realidade do produtor? Sim, isso sim, Rogério. Quando o produtor diz, quem é o Kleber? O Kleber é produtor e trabalha assistência. Opa, não, então, peraí, ele tem assistência, ele tem conhecimento técnico e prático do dia a dia. Isso facilita muito, desde a questão, por exemplo, na propriedade, eu utilizo muito trabalho, faço teste para ver desempenhos, resultados lá na propriedade. Então, eu consigo ser mais assertivo por fazer isso. E quando vamos iniciar uma assistência técnica lá na propriedade, atender o produtor, nós temos que ter um olhar de médico. Nós encontramos o médico, né? Lá, às vezes estou atravessando a rua, o médico, doutor, estou com uma dor de cabeça, o que eu tomo? Doutor, não passa no consultório, nós vamos fazer um diagnóstico. Kleber, quero plantar, cultivar alface. Vamos fazer um diagnóstico, aonde é a sua propriedade, a qualidade da água, do solo, o que tu tem de acesso. Teve exemplo de produtor, um exemplo em Cruzilhada, que ele ficava a quase 50 quilômetros da cidade. Queria iniciar com 200 pés de alface lá por semana para entregar. Só o custo do deslocamento não pagava. Então, foi feito um diagnóstico, uma propriedade solo excelente, água de excelente qualidade. O que foi feito ali? Orientado a trabalhar com cabuchá. Está tendo um bom retorno, a família está feliz, trabalhando com aquilo que gosta. Então, assim, mas se eu fosse dar orientação técnica na alface, provavelmente o produtor tinha abandonado a atividade. Então, na assistência técnica, o primeiro passo é um diagnóstico. Um diagnóstico da porteira para dentro, isso é muito importante para ver os potenciais que essa propriedade tem, mas eu não posso esquecer de olhar da porteira para fora. Eu vou trabalhar com mudas, mas o viveiro está a 100 quilômetros da propriedade. Não tem nenhuma rota de entrega. Vou ter que pensar em fazer ela para viabilizar. Então, quando nós vamos trabalhar a parte de assistência, é fundamental o diagnóstico. A partir do diagnóstico, de conhecer o perfil do produtor, conhecer os potenciais da propriedade, conhecer os potenciais da porteira para fora, aí nós começamos todo um planejamento em cima disso. Aí o produtor ele é muito mais assertivo. Quando a gente está falando de propriedades aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está falando normalmente de negócios de família, né? Sim. Normalmente dentro de uma produção rural, a gente tem ali o casal, os filhos, às vezes os pais, mais os filhos, os netos, todo mundo envolvido, né, nesse processo produtivo. Conta para nós um pouco dessa realidade de uma família atuando dentro de uma propriedade rural. Isso é bacana. É o que nós sentimos na nossa propriedade. Quando realmente decidi tocar em frente às atividades. E é o que nós encontramos nas outras famílias também. Vamos falar assim, 98%, 95% é familiar. Apesar que toda propriedade que tem o negócio da família, pequena, média ou grande, é familiar, né? Então, o que encontra ali? Os pais com um pé um pouquinho no freio, passos mais planejamento, com mais calma. O filho querendo fazer acontecer em um ano, todas as atividades. E aí então tem um segurando um pouco mais, tem o Kleber sonhador, filho, que está lá nas nuvens, e o pai puxando ele. Então assim, calma filho, não, vamos fazer porque tem que fazer rápido, aquela ansiedade. Então, aonde há mais diálogo, a coisa acontece mais rápido, aonde há menos diálogo, um pouquinho menos. Mas essa questão de um acelerar, o outro segurar um pouquinho, vai chegando num ponto de equilíbrio de acordo com a condição financeira de cada propriedade. O que mais hoje limita investimento na propriedade é a questão financeira em mão de obra, né? Então, muitas vezes querem investir no negócio, mas não tem o recurso suficiente. Então, vai todo um planejamento. Às vezes quer fazer, mas está faltando mão de obra disponível. Mas esses trabalhos é bacana porque você vê o sonho. Você vê muita emoção envolvida nisso. Por mais que hoje eu fico mais na estrada do que na propriedade trabalhando,
O dia que estou em casa, lá com a família, ajudando o pai nas atividades ou trabalhando, o pai é igual um ganso novo em Taipa de Açude, né? A alegria e a satisfação dele de ter o filho ali trabalhando junto. Então tem coisas que são importantes financeiro, mas aquele valor sentimental é fundamental. E quando nós pegamos uma propriedade que tem a família trabalhando, você vê assim aquela energia boa, aquela vontade, aquele sonho, aquela paixão, aquele amor. Eu coloco muito para o produtor que ele pense bem assim, ó, tudo aquilo que ele produz, ele precisa colocar amor naquilo. Porque alguém vai consumir num momento especial na vida dele. Geralmente o alimento produzido lá no campo, as pessoas vão no momento de café, almoço e janta, vão estar em família, vão estar no momento de prazer. Então, botar amor, dedicação e comprometimento nessa produção, ela é fundamental. Então, nós procuramos muito trabalhar isso e é muito gratificante quando nós encontramos uma empresa familiar que consegue desenvolver essa questão da continuidade da família, os filhos dando sequência. Temos um desafio, então muitas vezes são 3 gerações, né? Então incentivar, aí trabalha muito a importância do pai desde o filho pequeno, dar um pedacinho para ele ser responsável por aquela atividade. O que tu fizer aqui é tua responsabilidade, ele pega amor pela atividade. O comprometimento da família na propriedade é o segredo da continuidade. Isso é incrível como funciona dessa forma. A união de uma família em prol de um propósito, quando existe essa união, é algo que favorece, né? Quando a família se dá conta de como é importante o seu negócio, de como é importante pensar junto, encontrar equilíbrio nas diferenças, porque se a gente apenas for ouvir a voz do mais jovem que quer transformar o mundo em 2 dias, provavelmente não vai dar certo. Se a gente apenas for ouvir a voz do mais conservador que acha que não tem que transformar nada, também não vai dar certo. Então, o equilíbrio dessas energias dentro de uma família que atua no agronegócio é importante, né? Com certeza, Rogério. E isso é possível através do diálogo, tá? Nós lá em casa, quando eu estava cursando a faculdade, então eu ficava a semana fora, na sexta-feira, o ônibus vinha até a cidade, depois tinha um percurso ainda de asfalto, virava a volta, tinha que vir a pezito para casa, né? Chegava em casa às vezes 15 para 1 da manhã, daí eu tinha sofazinho na cabeceira que entrava no quarto do pai e a mãe, eu sentava ali no suporte do braço, às vezes ficava até às 3 da manhã contando tudo que eu tinha aprendido. O pai e a mãe, vai dormir, E eu ali, pai, eu aprendi isso, aprendi aquilo, que tu acha que nós fazer? E ele dizia, dormindo, depois no outro dia eu cobrava o dele. Vamos fazer aquilo que eu falei para ti. Lembra? Então, assim, essa questão do diálogo ali é importante. Mas é muito importante, junto com o diálogo, a família buscar a formação, a família. Então, sempre que possível, não só buscar a formação, mas buscar, às vezes, a família junto. Um dia de campo é perfeito. Os municípios organizam a feira no município, ou alguns dias de campo. O quanto isso é importante, porque ali é uma oportunidade da família buscar o conhecimento. Se só um da família busca, ele se distancia. E daí é difícil haver esse diálogo, essa união. Então, essa questão de buscar conhecimento, essa questão das famílias buscar assistência técnica, a consultoria na propriedade, o técnico vai lá, tu fica com o técnico que eu tenho serviço. Não, eu cobro muito isso, pessoal, sempre que possível. A família fica junto. Por quê? Porque a família, ela está buscando o conhecimento de forma coletiva. Então, todas elas têm o mesmo linguajar. É a mesma coisa hoje tu colocar o Kleber falar com o holandês, nós vamos entender por gestos. Então, se todos falam a mesma língua, o diálogo fica melhor. Então, eu sempre procuro muito orientar as famílias, formação contínua, mas da família, não é vai estudar, não. A família tem que crescer junto. O diálogo dá certo, esse ponto de equilíbrio quando acontece isso. E aí tem uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê, não só no agronegócio, mas em outras áreas, quando uma pessoa ou outra dentro da família busca uma qualificação e os outros não, às vezes essa pessoa sofre dificuldade de colocar isso em prática, porque de certa forma existe uma rejeição. Não, isso é teoria, isso aí não é bem assim. E quando todos de alguma forma buscam esse crescimento,
fica mais fácil de se entender e o diálogo flui mais fácil, né? Exatamente. E até pensando um pouquinho assim nessa questão do incentivo, nós temos hoje no mercado a questão da propriedade. Nós temos as instituições nos municípios. Nós podemos pegar o exemplo das cooperativas, dos sindicatos, da Secretaria das Agricultura. Nós temos a Emater, estão ali presentes no município. Elas fazem um trabalho. Nós temos outras entidades, o Senar, Sebrae, voltado para o campo, Sescope, aonde elas também vêm somar com isso. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de conhecimento, o quanto é importante quando existir projetos, o produtor abrir essa oportunidade para alguém vir fazer essa assistência na propriedade, tendo essa oportunidade. Mas também, hoje nós temos algo que nos incentiva e abre muito mercado para nós, que é a questão da rede social. Uhum. Então, o produtor hoje ele tem que estar muito atualizado. Poucos produtores que eu conheço hoje que não tem o WhatsApp. A grande maioria tem Instagram, vive postando foto lá do jardim, do manejo das frutas, dos animais, e colocar isso na rede social. As pessoas, nós temos o hábito de consumir aquilo que nós enxergamos, mas não temos em casa. Eu sempre falo para o produtor, você produz alface, tu tem alface aqui todo dia, o consumidor não tem. Uhum. Então, se você postar uma foto das tuas alfaces aqui no campo, bonitinha, jogar na rede social no momento certo, alguém vai ver isso acontecer. E aí a pessoa vai ver a alface, vai dar vontade, ela vai ir para o mercado, ela vai comprar alface. Ela vai ajudar a impulsionar a venda. O consumidor lá no mercado, ele vai consumir algo, porque todos nós temos o hábito de consumir. Uns um pouco mais, né? E outros um pouquinho menos, pega aquele mais mal fechado, mas vai consumir. Então, o produtor que tem a fruta, o tomate, está chegando a época da colheita, antes já começa a postar na rede social. Eu vejo que isso melhora muito a questão de venda, porque muitas vezes o produtor, está difícil de vender, caiu o consumo, o consumidor às vezes está buscando, botando foco em outra atividade. Cada época do ano tem uma demanda de saída. Então, além dessa questão de buscar esse conhecimento, assistência técnica, é importante hoje nós trabalhar a rede social. Uhum. Vendo, pelo menos analisando, estudando um pouquinho essa questão, hoje o produtor ele tem que conhecer o marketing. Não só o marketing digital, mas o marketing digital ele tem um papel fundamental. Pensando nisso, inclusive, nós criamos hoje uma rede social chamada RZ AgroTurbo. Um filho de produtor, Jefferson Reis, mais o Kleber Zortea, visitando o produtor, vendo esse potencial, criamos a rede social. O que essa rede social faz? Ela aproxima. Nós vamos fazer trabalho semana acadêmica em faculdade, escola técnica. Nós divulgamos todo o trabalho lá. A escola faz um trabalho, trabalhou aqui um adubo que funcionou muito bem para uma cultura, uma cultivar nova. A faculdade fez um trabalho de pesquisa avaliando lá o controle da mosca da fruta. Aí a faculdade posta esse material, marca, nós compartilhamos. Às vezes produtores próximos, o produtor hoje ele tem pouco tempo disponível na propriedade. É muita atividade, a mão de obra assim escassou, tem pouco no campo. Uhum. Então às vezes não tem tempo de conseguir buscar mais informação. Já teve casos de produtores sobrando alface e dificuldade de vender, produtor a 30 quilômetros da propriedade dele precisando. Postou lá que tinha alface para vender, marcou, a RZ republicou de novo lá, compartilhou a publicação dele, o cara que estava seguindo, acompanhando, foi lá e ligou para ele, estou precisando de alface, tu me salvou. É a força da rede social. A rede social. Então, assim, o pesquisador tem um trabalho excelente, não sabe como, utiliza a rede. O produtor está produzindo um produto de qualidade, quer que o consumidor conheça o produto dele, usa a rede social. Então, nós buscamos muito fazer isso. Trabalhar sempre como se fosse uma engrenagem. Todos os itens para que o crescimento fosse de forma coletiva. Então, assistência técnica, dedicação da família, amor naquilo que faz e trabalhar. E nós conseguimos trabalhar isso na propriedade, é desafiador. Existem momentos altos, momentos baixos, e isso é normal, mas nós temos um propósito, traçar metas, é muito importante. Eu sempre procuro, muitas vezes com o produtor, desenha a tua propriedade daqui a 10 anos, como é que tu quer ela? Aí tu consegue botar metas e objetivos.
O que que o cara... Aí ele desenhou, às vezes, 5 anos, 3 anos. Nossa, Kleber, isso aqui eu projetei para 10 anos. Por quê? Porque você botou no papel. Quando a gente bota no papel, fica muito mais fácil. Tira do campo das ideias, enxerga, vê o destino, né? Mas, Kleber, a gente está num ótimo papo aqui, mas o nosso programa está chegando ao fim. Eu preciso te pedir para tu deixar uma mensagem aí para as pessoas, para as famílias empresárias, para os desenvolvedores de negócios que estão aqui nos assistindo. Bom, Rogério, uma mensagem bacana, assim, é nós olhar o ser humano como ser humano. Nós somos pessoas. Nós temos uma perspectiva aí para durar 90 anos. Então, quando uma família vai pensar num projeto profissional da família, que essa família tenha um olhar pensando no planejamento dentro dessa caminhada. Temos que pensar um projeto a curto, médio e longo prazo. Aquilo que nós vamos pensar, não vamos olhar quanto está o quilo do produto ou do litro do produto hoje. Aquilo que a família realmente gosta e ama de produzir. Quando eu iniciei trabalhando com hortaliças, o pessoal dizia assim, uma cidade pequena produzir hortaliça para morrer de fome. E as hortaliças foi que possibilitou pagar a faculdade, investir na propriedade e chegar onde nós chegamos hoje. Quando você faz com amor, o dinheiro é só uma consequência. Então, aquele produtor, aquele empresário, seja qualquer pessoa que está acompanhando aqui, qual é o teu sonho? O que você realmente quer? Se prepare para isso. Eu vou dar um exemplo assim de um sonho que eu demorei 15 anos para conquistar. Eu fui num curso do Senar e eu disse para o pai, um dia eu quero ser instrutor. Levei 15 anos para entrar no Senar, mas eu fui olhar o que precisa para ser um instrutor. E tu foi passo a passo, chegando mais perto. Buscar formação acadêmica, experiência profissional, prática. Então, assim, qual é o teu sonho? O que você realmente quer? Em cima desse teu sonho, bote metas, objetivos, planejamento e segue o teu sonho. É ali que você vai se sentir feliz. A satisfação está em todo dia você fazer pequenas conquistas. Não é eu vou ser feliz quando eu chegar lá, não. Você vai ser feliz na tua caminhada, no teu objetivo. Faça com amor, dedicação e olhe as pessoas como ser humano. Isso é a mensagem que eu deixo para o pessoal que acompanha. Muito legal. Kleber Zortea, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo aqui no Negócio de Família. Agradeço, Rogério. Um forte abraço a todos. E sempre que nós puder contribuir com o crescimento das pessoas, nós vamos estar sempre somando e crescendo com isso. E um abraço para a família. Aí agradeço muito os professores, os amigos, todas as pessoas que sempre contribuíram no nosso crescimento. Nós crescemos com a união das pessoas. Muito bem. Você sabe, todas as segundas-feiras às 19 horas nós estamos aqui juntos falando sobre negócios de família. Esse foi o programa de hoje. Nos vemos então semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.